Eu acho que hoje gravaremos com latidos de Tony Clayton e vai ser isso aí mesmo. Param, pam, param, pam, pam, param, param, pam, param, pam. Eu não tô vestida de palhaço, estou vestida de Mimila! A Mimila! Se alguém não viu os vídeos anteriores, quando eu era criança, eu tinha pavor da Emília, a boneca do sítio. Eu tinha dois sentimentos com relação a ela: pavor e ranço. Não era que nem a Cuca, que eu tinha só pavor e admiração. Não deu pra se vestir de outro personagem, gente, senão eu tava vestido de Cuca. Mas eu não tenho maquiagem verde, não tem como. Não tem como, vai ter que ser de Emília. E aí a minha avó, eu não sei se era na boa vontade ou se era pra se divertir, ligava aqui pra minha casa. A gente morava no mesmo quintal. Então minha avó ligava lá da frente da casa dela, aqui pros fundos. E aí a minha mãe assim, ai, tem uma pessoa que quer falar com você. Aí eu já ficava, não, não, não. Aí eu pegava o telefone, alô? A minha avó, oi, Tetê, aqui é a Mimila, sua amiga. Aí eu ficava, não, ela pegou minha avó, a Anabelle brasileira pegou minha avó. E minha avó não parava, eu ficava, vó, por favor, eu sei que é você. Ela, não, eu sou a Mimila. Ela não parava, gente. Ela não parava. Era muito trololó, zoeira. Era muita zoeira. Eu ficava, vó, eu sei que é você. Ela, não, é a Mimila. Enfim, só saudades. Só saudades. Queria aterrorizar uma criança assim também. Quem sabe um dia eu não aterrorizo uma criança assim também. Estou aterrorizando 5 inscritos e alguma pessoa que se perdeu no caminho. Então, o legado continua. E essa caracterização de Mimila, hoje tudo isso para falar de O Sítio, do Marcos Barcelos. E o Tony Clayton parou de latir, amém. O Sítio foi lançado este ano, em maio ou em junho. E eu fiquei muito curiosa e eu queria muito ler. E o meu primeiro pensamento foi, por favor, que não seja como o filme do Ursinho Pooh do Mal, que é aquele Ursinho Pooh Sangue e Mel, Mel e Sangue. Eu fui assistir aquilo no cinema, porque eu achei que ia ser divertido. Não foi nem assustador, nem divertido, e o cara não sabia juntar lé com cré pra criar uma história. O cara não sabia criar uma história de terror básica, assim. Criatura mascarada mata jovens bonitas. Ele não sabia, não sabia estruturar aquilo. O cara é uma anta. Não recomendo, nem Ursinho Pooh 1, nem Ursinho Pooh 2, nem nada que esse cara faça. Não recomendo. Mas O Sítio é um livro razoável, é um bom livro. Ele é bem escrito. Você vê que o Marcos Barcelos teve uma evolução desde a Colina Darrington, que eu li também, mas eu não vou fazer resenha. Eu li também e, assim, como todo mundo que trabalha em seu ofício, você melhora. Então, assim, a narrativa aqui é muito mais incrementada, os personagens são menos... são mais redondos, mais tridimensionais, a mitologia é mais complexa, é menos apressado, então é um livro bem escrito, é um terrorzinho razoável, mas eu vou falar, eu não gostei, mas com todo respeito, não é pra mim. Eu achei que ia ser legal, assim,
uma releitura de uma memória bacana de infância, assim. Eu adoro releituras de terror de coisas, especialmente contos de fadas. E só que assim, eu geralmente leio ou vejo as releituras e eu nunca gosto. E no caso do filme do Ursinho Pooh, eu abomino. Então, assim, é. E novamente não foi para mim. Eu recomendaria para as pessoas lerem, é interessante, mas eu tenho algumas críticas bastante específicas que eu realmente não gostei. Alguns aspectos muito específicos eu realmente não gostei. Mas a narrativa em si é bem fechadinha, é bem amarradinha. Gostei muito do Júlio. Eu acho que o nome do amigo dele é Júlio. Deixa eu só confirmar. Eu gostei muito do Júlio, que é um amigo do Pedrinho. E eu gosto de pensar que ele é o Júlio do Cocoricó. Eu fiquei pensando, na minha cabecinha, ele era o Júlio do Cocoricó. Era Júlio. Eu gostei muito desse personagem, o Júlio, ele é super simpático. E ele dá um alívio pra chatice, que é o Pedrinho. Um dos pontos que eu não gostei, o Pedrinho é um homem chato. Ele é... No momento que a gente encontra ele na história, ele tá chafurdando na autopiedade dele. Ele tá tipo... Ai, o mundo é horrível. Ai, eu vou beber para esquecer. E o mundo é ruim. E as pessoas são ruins. E eu sou ruim. E tudo é ruim. E você fica... Ai, tá bom, bem. Vai procurar uma psicóloga. Qual é a história? O Pedrinho, no caso Pedro, é casado com a prima distante dele, a Lúcia, que quando criança era chamada de Narizinho. Só que a Lúcia sumiu, ela tá desaparecida. E ele fica tentando evitar todos os sinais que ele recebe do universo de que o desaparecimento dela tem tudo a ver com o sítio do Pica-Pau Amarelo, onde eles passaram a infância deles, e do qual ele tem algumas memórias embaçadas. E aí, quando ele aceita o chamado para aventura, ele volta lá pro sítio e coisas acontecem. Aí esse livro vai e volta entre flashbacks, mostrando ele a Narizinho no passado e mostrando ele fazendo suas explorações no presente. O livro é dividido em 3 partes. A introdução, aí tem uma parte curtinha que chama Reinações de Narizinho, e tem a parte principal que chama... Na verdade, ele é dividido em 2 partes. Parte 1, Reinações de Narizinho, e a parte 2, que é o Caçadas de Pedrinho, que eu não sei se eu vou encontrar. Não vou encontrar, mas enfim, a parte 2 é a Caçadas de Pedrinho. Eu achei... Eu vou usar a palavra injusto, mas não é necessariamente injusto. Existiu uma parte que chama Reinações de Narizinho, porque eu nunca li Reinações de Narizinho. Eu li um dos livros do Sítio, quando eu era pré-adolescente na escola, que era sobre as aventuras da Emília. E eu abominei cada segundo daquela leitura. Como eu disse no começo, a Emília me causa medo e ranço. Então, imagina eu ter que ler justamente um livro que é sobre a Emília. E a Emília, tipo, torturando o Visconde de Sabugosa com a idiotice dela.
Eu acho a Emília idiota, eu acho ela impertinente, eu acho ela chata, eu acho ela assombrada pelo capeta. Eu acho. Eu acho que tinha que tacar fogo naquela Emília. E a Emília a qual eu tive acesso na minha vida foi a da Isabelle Drummond, que é da do Sítio dos anos 2000. Então você imagina, eu imaginei o Pedro e a Lúcia como, depois, eu não lembro o nome dos atores, mas como o primeiro Pedrinho e a primeira Narizinho do Sítio dos anos 2000. E foi legal, porque são dois atores que eu gosto. O Pedrinho, acho que esteve na adaptação de Dom Casmurro, aquela bem bonita que a Globo fez. E a Narizinho é a primeira filha do Tony Ramos e da Glória Pires no Se Eu Fosse Você. Ela é a primeira atriz que faz a filha. Ironicamente, a segunda atriz que faz a filha é a Isabelle Drummond, que era Emília. Enfim, eu saí numa tangente, mas voltando. Eu acho o Pedrinho um personagem fraco e meio... Eu não acho ele muito robusto, muito bem desenvolvido. Eu li esse livro e eu imaginava claramente, sabe aquele pôster do Bárbaro? Eu não sei se é de alguma ilustração do Conan o Bárbaro, mas assim, do Bárbaro com a tanguinha de pele dele, empunhando a espada, e atrás uma mocinha meio nua, pendurada assim pelos pulsos, esperando ser resgatada. Esse livro é totalmente essa ilustração. Nenhuma mulher deste livro existe, a menos que seja para ela ser uma ferramenta narrativa. A Narizinho, em Reinações de Narizinho, é um momento que a imagem da Narizinho é usada para atrair o Pedrinho para aceitar o chamado à aventura. Então, assim, por que Reinações de Narizinho? Ela não fez nada. Ela não fez nada. O principal papel dela foi ser a vítima sequestrada que dá avisos misteriosos, cujo fantasma dá avisos misteriosos. Ela é praticamente a Lenor perdida do Pedrinho. Então, assim, ela não é um personagem. Ela fica ali assombrando a narrativa. Ela não tem peso como personagem nessa história. Ela é só... se trocasse ela por um troféu no fim da narrativa, preciso resgatar esse troféu. Dava igual. Dava exatamente igual. Sabe quem também é uma ferramenta narrativa aqui? A Mimila! Ai, que ódio. Eu nunca pensei que eu ia ter que defender a Emília em algum momento da minha vida. Mas assim, a Emília é um personagem tão icônico. Tão icônico. A Cuca é outro personagem tão icônico. E tudo o que a Emília faz aqui é ser ela é literalmente uma ferramenta dentro da narrativa. Ela aparece tão pouco que chega a doer. A Dona Benta é a idosa romantizada, canonizada. A bondade da Dona Benta protegeu o sítio todos aqueles anos. É tipo... Mas a Dona Benta não é um personagem, ela é só... Eita! Ó a Mimila aí! Não falei que é assombrada essa boneca? Até perdi a linha agora, peraí. Me dá um minuto. Eu não esperava por essa. Então, assim, primeira personagem feminina que não é um personagem... tipo, ela não é uma pessoa
Do mesmo jeito, ela não é uma pessoa, ela é só um troféu, é a Narizinho. A Emília é uma ferramenta. A Dona Benta é um fantasma, mas acho que foi melhor assim, porque, enfim, melhor um fantasma do que você ter que lembrar da avó como uma véia racista. Então, deixa ficar só o fantasma dela mesmo. A tia Anastácia tem mais substância, mas a forma como ela é apresentada aqui flerta com o estereótipo do negro mágico, que é um tropo que pode ser bem usado, mas geralmente ele não é muito bom você usar. Não, um estereótipo que o Stephen King gosta muito e que é bem mal visto. Então, assim, a tia Anastácia, ela é mística, ela é mágica. Ela fez a Emília para Emília ser uma boneca mágica. E tá. Até o Júlio é um... Mas o Júlio eu entendo, porque o Júlio é um personagem para mostrar que o Pedrinho tem laços com o mundo exterior. Mas até o Júlio é uma ferramenta da narrativa aventuresca do Pedrinho. Isso é chato, isso é chato. Quando você vê que todas as... E assim, eu fiquei esperando tantos personagens icônicos aparecerem. Então, o Visconde Sabugosa, o Saci. E quando eles apareceram, eles... Foi decepcionante. A forma como eles foram apresentados e... Será que o Tony vai parar para eu continuar? Acho que não. Então vamos de Tony mesmo. O Saci teve, assim, 1 segundo de aparição e foi meio que isso. Foi tipo... Aqui vê está o Saci. Ahá! E desapareceu. E já era. E aí eu fiquei... E a Cuca, que é a grande vilã da história, tal, também meio sem sal, meio... Parece, some. Ela é uma criatura horrível. Tudo é informado. É tipo, não, a Cuca é do mal. Isso é informado pra gente. Nada é mostrado pra gente, tudo é informado. Então, fica meio... Homem em crise de meia-idade precisa se encontrar, então vai salvar uma donzela das mãos de uma bruxa. E assim, as personagens femininas foi o que matou e enterrou pra mim. Até a Emília. Eu vou sair em defesa da Emília. Até a Emília merecia mais. E assim, eu sinto que isso é uma semelhança com Colina Darrington. Esse foco no herói aventureiro que faz grandes coisas e até então ele era só um homem normal, mas você vê que na verdade ele tem a capacidade de ser um herói. Não é pra mim, não, essa fórmula não vende pra mim, não consigo. Então assim, eu acho que eu dei um 2,5 de estrelas no Scooby. Gostei muito de algumas ilustrações, tipo essa daqui, achei muito bonitinha. Gostei até do marcadorzinho que tem a
a Emiliazinha. Mas, assim, adoraria que isso impulsionasse uma onda de releituras de Monteiro Lobato. Adoraria ver releituras negras de Monteiro Lobato, como temos releituras negras de H.P. Lovecraft. E eu tenho uma delas para ler, tenho duas delas para ler do Lovecraft. Uma é a Balada do Black Tom e a segunda é o Changeling, que inclusive tem série na Apple TV. Então, assim, adoraria ver releituras negras. Não sei necessariamente se releituras femininas, dependendo, talvez não fizesse sentido, mas releituras negras seriam muito interessantes. E, assim, valeu para conhecer. Valeu para conhecer. Foi isso. Tenho mais alguma consideração sobre esse livro? Acho que não. Mas, assim, os pontos que eu não gostei. Achei Pedrinho insuportável. Todo mundo é uma ferramenta narrativa para a aventura do Pedrinho. Os sustos não funcionaram comigo. Talvez se tivesse lido mais jovem, não sei. As mulheres são completamente insubstanciais. Elas e uma folha de papel, mesma coisa. E às vezes a história se arrasta. Isso foi uma coisa que às vezes a história se arrasta sem ela precisar se arrastar. Enfim, né? Não fomos muito felizes, mas tá aí, conhecemos. E por hoje é esta cara de palhaça aqui e este vídeo aqui. E já borrei toda a maquiagem, meu nariz tá coçando, caramba. E é isso. Se você tá assistindo, você sabe como é que é o esquema. Gostou, dá um like. Quiser comentar, deixa um comentário. Gostou de outros vídeos, se inscreva. E se você por acaso me conhece e me viu com essa cara de palhaça, compartilha com os nossos conhecidos em comum, que eu acho que eles vão achar hilário. Então, é isso por hoje. Se cuidem!